Fala, rapaziada. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês compartilhar Ontem eu assisti um episódio de uma série que eu já tô assistindo, de onde eu retirei vários insights extremamente interessantes, tá? Esse episódio eu consegui perceber mais uns insights sobre determinação, sobre superação, medo do fracasso, desperdício de tempo. Enfim, foi assim um episódio empolgante e eu quero compartilhar com vocês. A série em questão é O Urso. Tá aí disponível na Disney, tá? E ela fala de um cozinheiro que já cozinhou no melhor restaurante do planeta Terra. Aí ele volta para a cidade natal dele, assume o restaurante do irmão dele que cometeu suicídio. Aí vai recomeçar, enfim. É uma série excelente, aborda assim uns temas impressionantes, cheio de insight interessante. E a construção dos personagens ao longo da série é envolvente. Então, o episódio que eu assisti ontem, ele trata de um dos funcionários lá, que era primo do ex-dono, né, do que cometeu suicídio, que ele é aquele cara brincalhão, que não leva nada a sério, que não tá nem aí pra nada. Ele tá sempre ali querendo se distrair, sabe? Aquela pessoa que é notável, que tem problemas e para se esconder daqueles determinados problemas, ela prefere fazer brincadeira, não levar as coisas ali sério e tudo. E um dos medos dele, ao longo que eles estão passando por uma reforma, né, para melhorar o restaurante, fazer alguma coisa mais de classe. Aí um dos medos dele era não se adequar a essa mudança, que ele fala que ele precisa desse emprego, ele é separado da mulher, tem uma filha. E nesse episódio ele vai para um estágio. O chefe, né, o dono do restaurante, manda ele para um estágio para ele se adaptar, para ele se adequar, adquirir conhecimentos. No melhor restaurante da terra, lá na situação, 3 estrelas, Michelin. E lá ele começa só limpando garfos. Aí ele fica bolado que está limpando o garfo e continua. E de repente ele recebe uma notícia. A mulher dele, a ex-mulher dele, no caso, liga para ele e fala para ele que o novo relacionamento dela pediu ela em casamento e que ela vai aceitar. Aquilo dali foi um choque para ele. Ele estava ali num estado de anestesia. Ele não estava tendo a percepção da situação que ele estava vivendo. Tanto é que mostra ele apático, mostra ele tendo dificuldade para se levantar de manhã, tá entendendo? Mostra ele insatisfeito com a vida que ele estava vivendo. Só que esse choque, para mim, que foi o primeiro ponto importante do episódio. Esse choque aí serviu como um estopim para ele se encontrar. E eu vejo muito disso na nossa vida. Muitas das vezes a gente precisa daquele choque. A gente entra naquele estado ali, naquela zona de conforto e só um choque, só um ponto de ruptura ali, um estopim para retirar a gente daquele momento. E nesse caso, ele absorveu essa situação da melhor forma possível. Tem um cachorrinho aqui. Ele absorveu a situação da melhor forma possível, tá? No outro dia ele já acordou mais disposto. Aí começaram a dar confiança para ele e ele parou de fazer só a limpeza dos garfos. E começou a ver toda a situação do restaurante. Ele começou a perceber o sistema do restaurante. E aquilo dali ele foi se sentindo empolgado. E mostra ele sentindo satisfação no trabalho dele. Fala também sobre servir as pessoas. Tem essa crítica lá dizendo que servir as pessoas é uma das maiores dádivas que a gente pode ter. E realmente é verdade. Essa questão de servir, eu vou me aprofundar um pouco nela, porque é o seguinte, pessoal. Quando você se propõe a prestar um serviço de excelência, você certamente vai ter sucesso no que quer que você planeje aí. Pode ver.
As empresas mais bem-sucedidas, elas estão ali constantemente prestando o melhor serviço. Ali. Calma, cara. Então, as empresas, vem cá. Olha aí agora. Então, rapaziada, as empresas elas estão sempre tentando prestar os melhores serviços. Se você compra um produto digital, um produto físico, você vai comprar pelo serviço. Se você vai num restaurante, você vai lá, se você gostar muito, é por conta do serviço também. O serviço é parte extremamente importante. E eles abordam isso. Ele pergunta para um cara lá que vive sofrendo críticas e vive num estresse constante. Por que que ele gosta daquilo? Ele fala que servir as pessoas, tornar a noite das pessoas excelente, libertou ele até de problemas com bebida, problemas com drogas. E isso é muito profundo. Aí ele continua e ele sente satisfação naquilo. Tanto é que tem uma parte do episódio que uma menina lá reclama de não ter comido uma pizza lá da região. Ela foi para a cidade lá, mas não comeu a pizza. Aí ele vai, sai correndo, compra uma pizza, chega lá, o chefe faz uma manobra lá, torna a pizza mais gourmet, né? E ele pede para entregar, vai lá e faz o serviço dele tudinho, fica feliz com aquilo, volta para casa cantando, extremamente feliz. E isso foi empolgante, eu vibrei com aquela vitória dele ali, né? Ele ter se encontrado, encontrar satisfação naquilo que ele estava fazendo, entendeu? E no outro dia já era o último dia do estágio dele. E ao perceber isso, ele já volta a ficar apático. Eu relacionei muito isso com o fato da gente adquirir uma percepção mais aguçada do nosso ao redor, né, do que nos envolve, que quando a gente passa por uma situação, por um momento assim de extrema felicidade, às vezes a gente está tão eufórico ali e de repente a gente percebe que em breve tudo aquilo ali vai acabar, que aquilo ali é extremamente momentâneo. Então eu vi muito dessa situação nessa representação dele, né? Onde ele estava extremamente feliz e de repente ele já está apático de novo pelo fato de saber que aquilo ali está acabando. Aí ele fica triste tudo, mas continua. Aí no outro dia é o último dia dele, né? O lema desse restaurante, lá na cozinha tem uma placa assim, bem chamativa. Cada segundo importa. Então, no último episódio ele tá lá limpando garfos de novo, aí o pessoal chama ele para acompanhar alguns processos, só que ele já não quer ir porque ele não está satisfeito com aquilo. Ele queria continuar lá, né? Ele se encontrou ali. E, e é perceptível essa frustração dele, né, ao longo do episódio. Aí, o que que acontece? Ele opta por não ir ajudar, né, o pessoal, por não participar mais dos outros processos. E andando pela cozinha, ele vai e encontra com a dona do restaurante. E ela conta para ele como foi que ela conseguiu adquirir aquele restaurante, chegar naquele nível. E ela fala que ela tinha acabado de passar por um momento de extremo fracasso. Ela tinha acabado de falir, de ser derrotada mesmo, tá entendendo? E mesmo assim, ela teve capacidade de construir aquilo. E isso daí para mim foi uma superação impressionante. Ele começa a conversar com ela, ela está descascando cogumelos. Ele pergunta por que que ela faz aquilo. Ela diz que é importante saber como gastar o tempo. Isso tudo em um episódio. Por isso que eu fiquei empolgado com aquilo. Ela diz que é importante saber como gastar o tempo, porque a gente não pode desperdiçar.
Aí já relaciona com aquela placa que cada segundo importa. E ela começa a contar uma história, né, do pai dela, que o pai dela fazia anotações como se fosse poesia. Começa a contar uma história e de repente chega alguém e chama ela para ir para uma outra sala. E ela vai e não termina de contar a história. Aí o personagem lá, que foi o foco desse episódio, fica assim, mas o que aconteceu com o pai dela? Que ele se identifica, né? Porque ambos tinham pais militares, então ele queria saber o que ela iria falar. E quando ele vai atrás dela, ela já tem ido embora. Aí ele olha para a parede e o que está lá? A placa. Cada segundo é importante. Isso para mim foi um fechamento excepcional, rapaziada, excepcional. Porque daí a gente pode ver como é a superação, a determinação, o medo do fracasso do personagem. E essa experiência fez ele voltar assim num nível absurdo. Fez ele voltar para o restaurante antigo assim num nível excepcional de serviço. O cara voltou brabo demais. Dando atenção, a comunicação mudou, a forma de se vestir, ele evoluiu nessa experiência. E comentando agora com vocês, fico pensando, né? Impressionante. E que bom, é impressionante e que bom que tem determinadas experiências que moldam tanto, que fazem a gente evoluir tanto pessoalmente. Isso é uma dádiva. Por isso que a gente tem que aproveitar as oportunidades. A gente tem que se permitir aprender. E eu fiquei tão empolgado com esse episódio que eu resolvi compartilhar aqui com vocês, rapaziada. Porque da mesma forma que eu consegui retirar insights interessantes, eu aprendi que, sempre aprendendo mais, eu acredito que cada um de vocês também pode fazer a mesma coisa. Vocês podem sim. Vejam esse episódio, é o episódio 8 da segunda temporada, eu acho. A série muito boa mesmo. E a gente aprender com os acontecimentos, com as oportunidades, é necessário. E também outro ponto que ficou evidente para mim é a questão de como criar conteúdo está me fazendo analisar as coisas de uma forma mais profunda, onde eu consigo retirar insights de diversos pontos que passam despercebidos para a maior parte das pessoas. Então era isso que eu queria compartilhar aí com vocês, tá, rapaziada? Muito obrigado aí. Deixe seus comentários, deixe um Wilson, tô aqui, que pra gente continuar fazendo nosso conteúdo. E até logo.